melhor verão do Brasil espera por você em Itajaí. Chega aí, que aqui tem praia paradisíaca, tem esporte ao ar livre, tem festa pra ninguém ficar parado, tem gastronomia com sabores que vão ficar na sua memória e uma história que recebe você de braços abertos. Verão Itajaí, chega aí! Prefeitura de Itajaí. Semasa avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica e investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, eu e meu amigo Nicolas Reis vamos conversar um pouquinho sobre candidaturas, eleições 2026, posturas e posicionamentos de governos regionais. Seja muito bem-vindo, meu querido Nicolas Reis. Tá bonito hoje, tem evento? Tem evento. Pode ligar para São Paulo, pode telefonar para São Paulo. Vai fazer o interurbano. Falar em interurbano, viu que os decretaram a morte dos orelhões, né? É? Estão tirando os orelhões do Só no museu agora, quem quiser ver. Só no museu. Jean, prazer enorme estar aqui. O ano eleitoral começou. Acho que nós vamos ter muitas conversas, na verdade, daqui até lá. Daqui até abril, acho que vai um ano, né? Porque no sentido de que muita coisa vai acontecer e até as eleições, muito mais. Mas os movimentos já começam, se iniciam e em alguma medida surpreendem, em outras não. Mas, sobretudo, eu acho que a grande questão é o imprevisível, não é? São as questões que fogem ao controle dos dirigentes e vai ser um ano bem bacana da gente debater aqui no Polilógica. Tu quer dizer que os estaduais e nacionais, presidentes de partidos, vão interferir no tabuleiro de novo, como sempre, para nossa total decepção? Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Os caciques vão de novo determinar os rumos aqui. Mas me refiro a outras questões que ainda estão na mesa rodando, né? Que em Santa Catarina, por exemplo, a posição do MDB, a posição do Esperidião Amin, parte disso depende de decisões nacionais também, de quem que é candidato, quem que não é, né? Se for Ratinho, candidato, por exemplo, que não é impossível, pode ser que haja uma composição diferente no Estado. Se for, de fato, Flávio Bolsonaro é outra. Eu acho que tudo isso vai determinar também o jogo local. E, lógico, quem vai mandar é lá de cima. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Enfim, acho que o imprevisível está muito na mesa, e não só até abril, que é a data limite, né, para as pessoas entenderem das filiações, de quem vai trocar, de quem vai entrar, sair. Mas eu acho que até as eleições a gente tem muita água para passar embaixo da ponte. Em 2026, principalmente na questão regional aqui, para analisar a pesquisa fica um pouquinho mais difícil, porque a pesquisa para o legislativo é um negócio muito setorizado, né? Eu gosto muito de avaliar a pesquisa estadual para o legislativo quando ela é no quesito espontânea. Geralmente o quesito espontânea ele te dá uma linha, Claro. um norte mais assim, menos ruim do ponto de vista de análise. Mas, começando de Itajaí para fora, Nicolas, assim, nós temos, pelo menos, publicado ou afirmada a candidatura da Ana Carolina para deputada estadual, Ana Carolina Martins, que todo mundo conhece, sabe do jeito que ela trabalha. Temos Rubens Angioletti reafirmando essa semana, depois de uma polêmica, que é candidata a deputado federal, porém com Ana Campanholo, aquilo que a gente já falava aqui, quer dizer, ele não liderou um projeto de construção, ele não foi líder, quer dizer, ele preferiu ser liderado e preferiu seguir uma liderança externa ao governo, né? Então, tenho certeza que o Robson o quer bem, mas o Robson deixou muito claro aqui, quer dizer, vai trabalhar, vai construir, E com a fala do Robson, eu imediatamente concluí que se ele falou é porque não foi feito.
né? Agora, tanto que ele buscou um expoente, que é a Ana Campanholo, é uma deputada estadual que já se consolidou com uma votação a maior do Estado, né? E ele preferiu seguir esse caminho do que capitalizar a construção política do próprio governo, na minha visão, né? E fora Ana Carolina e Rubens, em Itajaí, eu não sei, até eu sei que tinha uma vontade de Beto Cunha de disputar candidatura federal, e fora do governo, se dizendo, ele deu uma entrevista para o nosso amigo JC na última semana, o Osmar Teixeira, se dizendo oposição, mas muito tímida, muito contida, dentro de o Osmar, mais uma vez, está fazendo o que fez na eleição para prefeito. Quer dizer, ele não está indo para o confronto, ele está achando que esse modelo, talvez os números, talvez, né, que ele tenha nos levantamentos, mais uma vez ele está evitando se expor enquanto ideia, enquanto programa, enquanto, né? Por outro lado, pode ser interpretado como uma pessoa porque é muito complicado hoje, num processo político novo, como é o do Robson, quer dizer, tu fazer uma campanha se dizendo oposição para ser deputado estadual, quer dizer, talvez as pessoas reprovem. Uma pessoa vai para lá para jogar contra Itajaí, né? Então, entre essas interpretações, eu acho que talvez a mais saudável, a mais crível, seja essa de que ele está pensando, bom, eu não vou me posicionar como oposição porque eu preciso ir lá para ajudar Itajaí. Vai do público de cada um, né? O que tu me diz? Para ficar nesse entorno de Itajaí, do que está praticamente público e consolidado aí. Outras pessoas não se manifestaram ainda, né? De forma contundente. Eu sou, eu vou e tal. Primeiro, eu estou muito otimista de que finalmente a gente vai sair da estagnação e consolidar candidaturas viáveis tanto à Assembleia quanto ao Congresso Nacional. Acho que essa virada geracional, eu estou usando o teu termo, né? Essa virada geracional que colocou o Robson na prefeitura e todo um grupo, né? Ele talvez se reproduza também na eleição para estadual e federal. O desenho eu acho que está bem desenhado, se as coisas continuarem caminhando assim, eu acho que essa postura do Robson é muito inteligente, né? Dizer assim, olha, beleza, nós vamos estar aqui, vamos dar todo o suporte, mas quem quer mesmo, quem quer chegar lá, corre atrás da máquina, porque não tem milagre, né? O primeiro é o candidato que tem que correr, ele usou o exemplo pessoal e foi muito assertivo. O Osmar, perfeita a tua análise, eu não sei se ele está preparado para ser deputado estadual, isso é uma análise que nem me cabe, deve caber ao eleitor, mas ele, inegavelmente, é muito inteligente ao se colocar, né, como figura pública. Assim. Então, ele tem usado o jornalismo para, sempre que tem alguma coisa, não sei se é sensacionalista o nome, mas que rende audiência e likes, engajamento, ele aproveita, né? Ele aproveita, fica em evidência como um jornalista e na hora de se posicionar em relação ao público mesmo, ao governo do prefeito Robson, ele sempre toma cuidado. Ele vai onde ele sabe que vai ter engajamento, onde é um terreno mais minado, ele faz de conta que não é com ele e deixa rolar, né? Então ele não se posicionou de fato como uma figura de oposição. Aliás, ninguém fez isso até agora, né? Não consigo dizer que ele está errado. Eu acho que talvez no lugar dele eu fizesse a mesma coisa. A Ana Carolina, Jean, se tu me perguntasse há 6 meses atrás, talvez, né, um pouco mais, eu diria que passou o tempo da Ana, que já era e tal, mas o trabalho que ela fez na Fundação Cultural, e eu digo o trabalho que as pessoas viram, e a construção interna que ela fez também com toda a classe artística da cidade, com os servidores das fundações que ela geriu,
a maneira mais leve com que ela tratou seus colegas. Então, assim, ela é uma nova Ana Carolina, assim. Aliás, ela é uma Ana Carolina ainda melhor. Ainda melhor. E eu penso que sim, ela tem condições de, a depender da escolha que ela fizer, a Ana ainda não está posicionada definitivamente no partido político, acho que a Ana viabiliza sua eleição. E por uma razão adicional ainda, o Rubens não é candidato a deputado estadual, pelo menos foi essa a última afirmação do Angioletti. Ele, de fato, vai honrar, também não sei se é exatamente isso, mas eles têm um grupo político, que é ele, Ana Campanholo, e eles têm, evidentemente, no governador Jorginho a sua liderança, e esse grupo, então, última informação pelo menos, as coisas podem mudar, mas ele se afirma, então, candidato a deputado federal. Eu considero que a eleição do Rubens para estadual era uma eleição muito, muito provável, né? Para não dizer vencida, ela estava muito perto da gente cravar que ele ia ganhar a eleição. Para federal, é uma eleição viável. Eu acho que ele tem condições, sobretudo se Ana Campanholo, de fato, disser, pelo menos aqui no litoral norte, olha, o Rubens é meu candidato a deputado federal. Eu acho que ele sai de Itajaí com a grande votação nominal. O que faltou para os candidatos a federal no passado foi exatamente sair de Itajaí. Então eu vou usar o meu exemplo. Eu, em 2010, fui candidato a deputado federal com maior votação nominal na cidade. Ninguém, nem Paulinho Bornhausen, nem Décio Lima. Depois o Oswaldo Mafra. Depois acho que o Cleiton, antes o Cleiton, depois o Oswaldo. O que nos faltou naquele momento? Sair de Itajaí, buscar os votos fora de Itajaí. E eu penso que o Rubens, depois de tantos anos, é aquele que tem condições de fazer isso. Então, acho que essas 3 candidaturas são candidaturas viáveis. As demais, Jean, que ainda não estão exatamente colocadas, mas eu sei que o Coronel Mocelin tem talvez interesse de ser, tem outras candidaturas. Pode ser, né? O Coronel Mocelin já foi deputado, ele tem... é um voto diferente, porque ele tem essa questão da corporação, do Corpo de Bombeiros, que vota unida, em regra, né? Então, existem outras candidaturas que são possíveis. Nós estamos falando aqui daquelas candidaturas que a gente considera raiz, porque lógico que a gente não pode ignorar o fato do Mana Paula Lima ter relação com Itajaí, do Jorge Guetem morar em Itajaí, do Chiodini ter domicílio eleitoral em Itajaí, e nós não estamos aqui, eu sei que tu também não, desmerecendo essas candidaturas. A gente está até torcendo para que eles ou retornem aos seus lugares ou se disputarem outra eleição. Já me falaram que o Chiodini, se não for candidato a vice, muito provavelmente vai ser candidato a deputado estadual e não a federal. Então, assim, tomara que eles também deem certo, né? Mas a gente precisa agregar a esse grupo que já existe, esse grupo novo da virada geracional que tu tanto colocou. E eu penso que o momento é agora, o que a gente não pode errar. E, na minha visão, a condição do prefeito Robson nesse aspecto está indo bem, obrigado. O Robson não pode fechar as portas, né? Ele está governando Itajaí para todos, né? Então, de qualquer forma, ele vai ter que dialogar com todo mundo e vai ter que, de alguma forma, contemplar no sentido de, se houver espaço, ele vai contemplar e vai apoiar. Mas tu estava falando aí da estratégia de comunicação ou dos comunicadores. Então, nós temos 2 comunicadores disputando a eleição. E tu falou também, se fosse 6 meses atrás, eu também vou te dizer. Algum tempo atrás, eu até cheguei a interpretar que Rubens Angioletti e Osmar Teixeira tinham o mesmo público, né? Por ser da comunicação. Mas aí, fazendo uma análise mais aprofundada, hoje a gente tem apoio de dados, né? Com bastante informação. Eu digo para ti que não é o mesmo público. Por quê? Por causa do comportamento funcional. O Rubens, desde que é vereador até hoje, quer dizer, financiado pelo erário, ele usou todos os veículos de comunicação para ser um comunicador, mas para falar bem de si mesmo. E sozinho e isolado, sem debate. Tu não vê o Rubens debatendo com alguém. E o Osmar Teixeira, completamente diferente, ele dá a voz.
Quer dizer, ele não liga o microfone por falar bem de si mesmo, ele dá a voz. Eu acompanho os dois nas redes sociais, e o que eu estou te falando é fato, e é crível, e pode ser checado. Quer dizer, são duas condições. O Osmar não usa dinheiro público, não, né, no sentido comercial. Hoje ele trabalha num grupo de comunicação, com rádio, televisão e tal. E ele estica o microfone para as pessoas, quer dizer, as pessoas têm mais espaço do que ele mesmo nos espaços que ele gere, né? E o Rubens, ao contrário disso, sempre usou os seus veículos para falar bem de si mesmo. E como a minha tese sempre foi baseada em Pierre Bourdieu, sobre os circuitos de consagração social, a tendência de quem se solidariza, tem empatia e entrega e representa e abre para a voz, cientificamente falando, filosoficamente falando, do ponto de vista pragmático e programático, funciona mais do que falar bem de si mesmo. Porque a tua mãe falar bem de ti não vai adiantar para o público, né? Tu mesmo falar bem de ti não vai adiantar. Então, eu acho que a eleição, Ana Campanholos fora, a gente poderá ver o que esse método, que definitivamente o Rubens vai sair de uma disputa de 1%, 2%, para entrar numa disputa estadual de 2%, 3%. E essa disputa estadual 2%, 3%, ele vai ter que sair de Itajaí pesado para conquistar fora. Quer dizer, eu não vejo o Rubens Angioletti na Anfre, por exemplo, que é o quintal. Hoje não dá mais para pensar uma cidade individualmente falando. Nós tivemos aqui com o Paulinho Bornaz semana passada. Quer dizer, não se vê mais Itajaí como Itajaí. Hoje a cidade é Anfre para o macrodesenvolvimento, desenvolvimento econômico, para todas as intervenções e tudo mais. Então, do ponto de vista de representação, como será o trabalho de representar, é que a gente vai ter que estar bem atento, porque Itajaí precisa de gente discutindo agendas da nossa região, e não questões ideológicas, questões, sabe? A gente precisa, porque o que está acontecendo, o que o Robson está executando, o que o Liba está executando, o que os prefeitos de toda a Anfre estão executando, dependem de trabalho programático, agenda programática. Quer dizer, projeto de lei, voto, articulação, bater na porta, pedir, sabe? Não é só emenda. E emenda é um negócio que o governo pode vetar. É uma coisa que... E aí ficar discutindo, andar 200 quilômetros a pé com o celular na mão, e, sabe? Isso aí, sinceramente, não ajuda a nossa região. E espero que essas pessoas, Osmar, Ana, Rubens e tal, estejam vestidos dessa missão para discutir durante a eleição, porque nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar esse tipo de agenda, sabe? Outra coisa que eu queria citar, que eu ia deixar para depois, mas tu já puxasse, são os nossos representantes. Quer dizer, volto a dizer aqui, parece que não tem, mas tem 3 deputados federais de Itajaí, né? Por que os nossos 3 deputados federais de Itajaí não são discutidos nas rodas de política? Porque eles não cumpriram uma agenda de Itajaí. Tirando a Ana Paula Lima, a questão do Porto, agora, nesse instante que foi de extrema importância, inclusive registrado por ti e pelo próprio Paulinho, o Chiodini, como secretário da Agricultura, cumpriu uma missão estadual com Jorginho Melo, quer dizer, ele é de Itajaí, mas não é mais, porque está como secretário, nem sei quem é o suplente, está no lugar dele. E o Jorge Guetem, que, sinceramente, meu amigo, gosto muito dele, adoro conversar com ele, é uma pessoa extremamente inteligente, empenhada em aprender, em trabalhar, mas Itajaí
sendo parceiro do Robson, sendo parceiro do Jorginho Melo, eu não vi, nem o Robson também me disse que houvera um empenho de Jorge Guetta. Então, assim, nós temos 3 deputados federais que, como eu falei anteriormente, não se comprometeram efetivamente com viver Itajaí na sua agenda, viver a Anfri na sua agenda, né? Então, vamos ser justos aqui. A pauta está aí, a agenda está aí. Se você pegar a produção, tirando emenda, a produção de articulação de recursos, de apoio e tal, praticamente inexistiu nesse período, né? Estamos chegando na reta final. Volto para não ser injusto afirmar aqui que esse contexto de Décio Lima e Ana Paula Lima, hoje moradores de Itajaí, foi importante nessa questão do porto, pelo menos é o que eu digo, se os trabalhadores estão felizes, estão trabalhando, se as coisas estão funcionando, se a arrecadação está entrando, se o container está empilhado, está funcionando. E alguém fez isso para funcionar, né? Também na questão do túnel e no crescimento, Ana Paula Lima teve uma participação importante na questão do financiamento do Banco Mundial, junto à Casa Civil e outros órgãos e tal. Então, assim, grandioso do ponto de vista do resultado, porém tímido do ponto de vista do programa, da agenda, da cronologia completa do mandato, né? Então, assim, nós temos, volto a frisar, no campo federal, então, Rubens Angioletti, teremos Ana Paula Lima, talvez Ciodini, tu está dizendo que já tem informação, quero que tu fale mais disso, que ele seria candidato a deputado estadual, e a reeleição do próprio Jorge Guetta, morador de Itajaí também. O que tu me diz sobre isso? Não é informação, não, é especulação só, Jean. Não, porque assim, o que a gente ouve do entorno do deputado Ciodini é que ele não estava mais gostando de viver Brasília, digamos assim, né? Essa talvez tenha sido uma das razões dele ter optado por aceitar o cargo de secretário de Estado da Agricultura. Mas isso eu estou especulando, ninguém me falou isso como uma informação. Mas é uma especulação que eu baseio em coisas que fazem sentido, né? Ele não seria o primeiro deputado federal a não ter gostado de Brasília. Vários, né? Jean Loureiro já fez esse movimento inverso, vários deputados já fizeram o movimento inverso, mesmo tendo boas condições de reeleição. Então, e o Ciodini certamente tem boas condições de reeleição, exatamente porque pegou uma secretaria que é uma secretaria que consegue, se bem trabalhado politicamente, render votos no estado inteiro. Mas o Ciodini ainda está na mesa, e eu acho que essa é uma informação, essa sim é uma informação e é a mais importante do que a minha especulação, ele ainda está na mesa para o cargo de vice-governador do estado, né? Isso não está descartado, e eu acho que depende muito mais da posição do PMDB nacional do que mesmo de uma articulação local. Acho que numa articulação local ele já é, digamos, 60%, 70% vice. Numa articulação nacional é que não. Então, por isso a gente jogaria aí no meio a meio a chance dele ser candidato a vice-governador ou não. Eu coloquei que na hipótese dele não ser candidato a vice, existe essa conversa, esses murmurinhos de que ele poderia ser, então, candidato a deputado estadual, que para Itajaí não seria ruim. Eu acho que ele tem uma candidatura estadual relativamente bem encaminhada, porque ele tem, embora mora em Itajaí, ou tem o domicílio aqui, a base eleitoral dele é Jaraguá do Sul, agora com a Secretaria de Estado ele tem uma tendência de voar na eleição. Agora, falei bem dele agora, vou falar mal. Tem a mesma opinião do Jorge Guetta, um grande figura humana, um cara super querido. Ana Paula Lima, eu não tenho o que dizer, porque eu fui amigo e tenho muito orgulho de dizer isso, do sogro dela, do seu Neri. Eu tenho um respeito, um carinho, assim, que são eternos, vão comigo pro caixão. A figura política mais doce que eu conheci. Mais doce, uma figura humana sensacional, né? Então, assim, eu nem consigo ficar bravo com a Ana Paula, mesmo que ela fosse ruim, né? A depender. Aliás, quero testemunhar, ele gostava muito de ti, acreditava muito em ti. Eu dele. Sempre foi recíproco esse carinho. Mas assim, né, Jean, tu acabou de falar de túnel. Nós temos 3 deputados federais com relação com Itajaí,
né, com relação umbilical muito próxima. Pô, eles não vão até Navegantes pegar o avião, cara, eles não passam pelo Eles ferry-boat às moram 6 em da Itajaí. tarde. Eles Pois é. residem em Itajaí. E eles não pegam. Onde é que eles pegam avião, cara? Eles passam pelo ferry-boat todo dia. Nenhum deles veio se colocar à disposição do Promobis. Por exemplo, olha, vamos bater na porta da Casa Civil, de algum ministério, vamos pedir dinheiro. O que precisa? Porque, na verdade, o Promobis, se tiver um dinheiro extra do governo federal, alguma coisa, fundo perdido, tu barateia depois o valor da passagem de ônibus, do pedágio do túnel. Então, isso é uma articulação que era necessária. E eu estou citando um exemplo, mas são vários exemplos em que a presença de deputados federais em Itajaí deveria fazer mais diferença. Eu não vou aqui ser injusto, eu já vi esses 3 deputados em eventos, já vi eles se colocando à disposição, eles têm feito um trabalho por Itajaí, mas tinha que ser maior e melhor, e eu espero que os 3, nessa eleição, digam ao eleitorado, olha, os próximos 4 anos serão diferentes, nós vamos ter uma agenda mais próxima da cidade, nós vamos buscar mais recursos, ser interlocutores. Eu acho que tu tocou num ponto muito sensível, né? Eu sou absolutamente contrário às emendas parlamentares, eu acho um assalto ao orçamento da União, mas elas existem. Mas não sabe até quando elas existem. E a função do deputado federal, sem dúvida, não é só trazer emenda. Se o cara se elegeu por Itajaí, o mínimo que eu espero é que ele devolva as emendas para Itajaí. Mas muito mais do que as emendas é a articulação que tem que existir junto aos órgãos do governo federal. E essa articulação, na minha opinião, nos 3 faltou, e é o que a gente espera dos próximos candidatos. Quero voltar lá no começo, já para concluir essa minha parte aqui, quando tu falou das pesquisas quantitativas e qualitativas. Sem dúvida, eu acho que a Quali, especialmente nesse momento, né, que a gente ainda não entrou na confusão, ela que diz, né? E eu acho que elas reforçam isso, assim. Rubens Angioletti, Osmar Teixeira e Ana Carolina, desse nosso grupo da virada geracional aí, na minha opinião, hoje são os melhores posicionados, e é por isso que eu acho que eles têm grandes condições de chegar. E Rubens e Osmar, assim, eu vou te dizer, gosto pessoal, eu não gosto do jeito do Osmar, eu não gosto, sim. Pode ser que ele... É Maquiavel, né? Todo político, mesmo político que não leu Maquiavel, geralmente é maquiavélico, sem saber. Às vezes o cara faz... É que as circunstâncias levam, né? Às vezes o cara tem que fazer o que tem que fazer para chegar lá e mostrar que, olha, mas eu sou foda, né? Então eu também não vou dizer que o Osmar não possa fazer um bom mandato, pode ser que sim. Mas os meios que ele utiliza para chegar, para se posicionar, eu particularmente, é gosto pessoal, eu não gosto. Agora é inegável que ele está bem posicionado, mas a candidatura dele, Jean, vamos lá. O PL tem uma estrutura, tem fundo eleitoral, tarará. O Rubens vem com a bênção do governador de estado. O Osmar entrou num barco que a gente não sabe se vai dar retorno para ele, né? Se vai estar todo mundo remando mesmo junto com ele, ou se ele que vai estar remando para os outros, né? Então, assim, eu acho que nesse aspecto a eleição do Osmar é um pouco mais difícil, entre aspas, que ele também não é líder. Do que Rubens e Ana, né? Ele procurou a liderança da Paulinha também. Exato. Ele fez a mesma coisa que o Rubens, na minha opinião. Mas é o que eu digo, é que assim, a comunicação, se nós for discutir só, é porque é mais provável que o comunicador beba da fonte da demagogia, isso é do ego e tal. É normal. Isso. Vai do eleitor interpretar se aquilo vem mesmo do coração, se aquilo... Aí é uma outra coisa. Mas como tudo começa na matemática, meu irmão, eu já tenho aqui o provável quociente eleitoral para federal. Então, por exemplo, para estadual e para federal. Por isso que 2%, já está até com não, a quantidade. Que assim, o provável quociente eleitoral vai ficar em torno de 250 mil votos para federal. E entre 96 e 98 mil votos para estadual. Partindo desse pressuposto, a lei nova, que entrou em vigor em 2024... Dos 20% lá. Isso. Então, nós vamos sair de um corte de 50 mil para federal, quer dizer, o cara tem que sair de casa com 50 mil para entrar num tabuleiro para disputar uma vaga. Isso vai passar de 100 mil. A necessidade de buscar, por exemplo, o Rubens Angioletti ou qualquer outro federal, mas assim, de Itajaí vai ser o Rubens Angioletti e o Jorge Guetem. Eles têm que sair de casa com 50 mil votos no bolso.
né? O Jorge tem mais facilidade, por isso que é presidente do partido estadual, circula já está dando emenda há 3 anos e pouco e tal, e já teve uma votação expressiva. Quer dizer, é importante quando tu chegou a 200 mil pessoas digitar teu número, e daí é um negócio importante, não podemos dizer que não. E o Rubens nunca disputou uma eleição estadualizada como é de federal. Ao mesmo tempo, então nós saímos de 50 mil e o deputado estadual tem que sair de casa com 18 mil, 18, 19 mil, assim, para entrar no tabuleiro para disputar a corrida de cavalo, como diz o Robson. Então são números expressivos quando a gente amplia um pouquinho a ANFRE, quando eu pego um Jair Renan, quando eu pego estou falando agora das duas camadas, Jair Renan, tu pega um Carlos Humberto, tu pega um Fabrício de Oliveira, tu pega, e vai pegando. Navegantes com Liba, Pissarras com a esposa do Tiago Balti, e aí vai ampliando isso. E fora as pessoas que vão tomar a decisão a partir de ali chegando perto dos 6 meses e tal, de janela e aquilo tudo, né? Então, assim, na minha previsão, ainda nada certo, mas estou estudando, nós devemos ter de 24 a 28 candidatos a deputado estadual na ANFRE. Certo? E a federal, 14 ou 15. Quer dizer, nós temos 16 vagas nessa eleição ainda, depois amplia. Então, cada um que se posicionar para disputar deputado federal, para se credenciar para a rifa, para ganhar o bilhetinho para entrar na rifa, tem que ter 50 mil votos, no mínimo. Aí vai depender do desempenho do partido e tudo mais, que vai gerar, vai aumentar a chance de ele entrar ou não nesse tabuleiro. E estadual, 18 mil votos no mínimo, para ganhar o bilhetinho para entrar na sala para disputar, né? Então essa é a matemática que tudo vai começar. Praticamente é nesse sentido. E eu estou falando de votos válidos. Consciente para votos válidos. Já descontando toda aquela coisa do... Eu estou usando o suprassumo. O que vai sobrar entre 96 e 98 estadual dos votos válidos, então deve ser o consciente, e 250 mil votos para federal. Não é fácil. Vamos lá. Primeiro a gente esqueceu de 2 nomes, eu acho, né? O João Paulo Tavares parece que é candidato também, sim, né? E eu não sei se saiu da Deola, eu li alguma coisa. Estadual. Né? O João Paulo é estadual para fazer sim, dobradinha com o Ana Paula. Marisa Zanoni também dentro do PT estadual. Lá em Balneário. Tá de lá para cá, né? Sim, e eu ouvi alguma coisa sobre a Hilda ter interesse, eu não sei se eu li no JC ou qualquer coisa assim. Mas, assim, para explicar, né, para traduzir um pouquinho o que o Jean está colocando, a eleição de vereador já foi assim, tu tens o quociente eleitoral, que o Jean está dizendo que vai ficar em 50 mil na Assembleia, 250 para a Câmara Federal, e o candidato, para ele poder ser eleito, ele tem que ter no mínimo 20% desse corte. Então, ele tem que ter na Câmara Federal 50 mil, aqui quase 20 mil votos, né, 18 mil votos, né? Então, é uma eleição muito difícil. Por isso que eu digo assim, para a Ana a coisa não está tão desconfortável, claro, né? Dependendo claro. do partido, porque ela não decidiu o partido ainda. Exatamente. Eu acho que a grande dificuldade histórica dos candidatos de Itajaí vai ser, de novo, não mudou, é exatamente buscar os votos para além da cidade. Joinville, por exemplo, não sei se isso vai se confirmar, porque o PL também tem a quantidade de vagas, né, para a candidatura, mas o PL, eu ouvi falar que o PL de Joinville tem 3 candidatos a estadual e 3 a federal. Tu imagina, os caras já nascem mortos, né? Porque é difícil. Itajaí, pelo menos, eu acho que os partidos estão meio que fazendo o dever de casa, assim. Até os grupos políticos, assim, estão entendendo que tem que lançar menos candidaturas. Mas só lançar menos candidaturas não é suficiente. Eles precisam romper as fronteiras da cidade e buscar votos para além. Até porque tu bem colocou. Se um Liba, que deve sair bem de uma navegante que já é outra navegante, não é aquela provinciana lá de trás, já tem talvez uma votação suficiente para eleger um deputado, acaba irradiando aqui. Balneário Camboriú tem candidaturas fortíssimas, não é? O Fabrício Oliveira, se for candidato estadual, o Carlos Humberto,
Carlos Humberto já tem uma inserção, exatamente pelas emendas e pela atuação que ele teve. Eu já vejo uma inserção dele em vários grupos de Itajaí, então ele vai ter voto em Itajaí, pode ter certeza. E outros candidatos vão vir aqui buscar. Nós temos que fazer o mesmo movimento de ir para fora buscar esses votos. E não sei se a Ana está fazendo, não sei se o Osmar está fazendo. O Rubens eu sei que está fazendo, mas também não sei qual é a medida disso, em que tamanho e que resultados isso pode trazer. Mas eu acho que a tua análise está perfeita e eu acho que o desafio deles talvez seja esse o recado que o Robson tenha dado, né? O desafio é que eles têm que correr atrás da máquina, senão não chega. Porque somar é muito difícil na política, né, Nicolas? Tu foi candidato a prefeito, tu foi vereador, tu sabe. O somar é muito difícil. E tu ficar o dia todo dando esporro em população, dando esporro... Não soma nada. Não... Então, assim, eu acho que quando eu citei a postura e o comportamento do Osmar na entrevista que ele deu ao JC e ao nosso nobre para sempre Diarinho, ele deixou claro que ele vai ter uma postura de estadista, ele teve que, ele não pode mentir, tem que ser coerente, quer dizer, ele teve que expor diante das perguntas apimentadas do JC algumas situações do passado, mas ele está olhando para frente no sentido de eu vou para lá, vou ajudar naquilo que foi importante. Então, se posicionou bem. Eu acho que ele se posicionou bem. Ana Carolina, melhor posicionada é impossível, inclusive nos surpreendeu, né? Rubens está se debatendo ainda. Claro que ele tem um apoio de uma mulher que é fera, né? Estrategicamente, ela tem feito um trabalho que, independente da minha opinião, eu questiono às vezes, porque às vezes é usado para coisas que eu não acho republicano, mas porém ela está aí, está posicionada, as pessoas gostam dela. Eu não sei até que ponto ela transfere e o que ela vai dispensar dessa energia para transferir voto para o Rubens. Claro que é importante para ela ter um federal dela, ela não é boba, só que eu não sei com quantos federal ela fez negócio, né? Eu tenho na minha cabeça, sim, que a Ana Campanhola está construindo um projeto para ser governadora do estado de Santa Catarina. A forma como ela tem construído sua base, seguindo o olavismo de base de cabo a rabo e tal. Mas, ao mesmo tempo, como eu te falei, do ponto de vista da ANFRE, eu acho que Jorginho Melo, por exemplo, eu acho que, pelo menos na nossa região, ele está muito bem consolidado. Entregar as alças do Antônio Rai foi de extrema importância, e as pessoas sabem que foi ele, apesar de que tem mais vídeo dizendo fui eu, de 500 mil pessoas, mas todo mundo sabe que foi o Jorginho Melo que entregou, porque a comunicação do Jorginho trabalha no sentido prático da coisa e funciona muito bem, né? A questão da ANFRE, eu acho que para governo do estado, por exemplo, nós já temos, hoje apareceu o nome do Merizio novamente, é né? verdade. O Merizio. Nós temos o Brigadeiro, desse partido que veio do MBL, que foi criado agora, que é o... Como é que é? Missão? Partido Missão. O Brigadeiro é um cara com nome nacional e tal, e vai disputar o governo do estado, já lançou a pré-candidatura, está trabalhando a sua pré-candidatura a governo do estado. Temos o Jorginho Melo, o João Rodrigues tirou o pé, eu não sei o que ele vai... Pelo menos eu não... Tu que ainda é do PSD, tu ainda é do PSD? Ainda sou. Tu recebe e-mail, pelo menos, do que está acontecendo no PSD? Ou direct no Instagram? Mas, assim, do ponto de vista de fervura, de calor, diminuiu bastante, arrefeceu muito a pré-candidatura de João Rodrigues, eu não sei que caminho ele vai tomar. E aí vamos... Esquecemos de alguém, para não ser injusto? Não, quem se posicionou, quem está posicionado, a gente citou, né? Mas vamos para o Senado um pouquinho, que esse Senado aí, esse tabuleiro está... Pelo menos do ponto de vista da comunicação, o PL se deu bem. Porque é o seguinte, a própria polêmica cercou os três nomes da direita e não se discutiu, não se ouve falar
de outros nomes, do MDB, ou do PT, ou do PSB, ao Senado. Quer dizer, do ponto de vista da comunicação, eles conseguiram isolar a discussão do Senado, que é uma estratégia do PL clara, evidente, dita por Bolsonaro. Nós temos que ganhar Senado para controlar o país, sob sua ideia, sob seu ideário. E eles conseguiram isso. Mas tu ouviu falar algo diferente de Amin, Detone e Carlos Bolsonaro? Não, só a possibilidade do Décio eventualmente concorrer ao Senado, essa possibilidade do Décio Lima eventualmente concorrer ao Senado foi o que trouxe de novo o Merizio pro jogo, né? Porque o Décio, não sendo candidato a governador, ele teria que ter uma chapa minimamente competitiva. Não esquecendo que tem Paulo Bauer nessa Bauer disputa junto, também. Exato. Porque a tendência é isso, né? Solidariedade, PSB e PT formar uma frente de esquerda no estado. O MDB é muito improvável que esteja junto. E assim, Jean, vamos lá. A gente já falou sobre isso aqui, talvez não com esse nível de... não tão diretamente. Mas a eleição de alguém de esquerda para o Senado de Santa Catarina, que era algo há 6 meses absolutamente impensável, se alguém falasse isso, tá ficando doido, hoje ela é viável. Então, assim... Até porque no pior momento do Partido dos Trabalhadores, eles tiveram 30% dos votos no Estado. Exato, no pior momento. Claro. Foi 2022. Exatamente. Então, assim, se tu tens a imposição da candidatura do Carlos Bolsonaro, o Amin manter a candidatura ao Senado, eu acho que mantém, mais a Caroline Detone, que tem todo o direito de ser, tu já está falando em 25, 23, 24% dos votos para ser eleito senador. Então, o Décio Lima voltou para o jogo, um jogo que ele não fazia nem questão de estar, porque ele sabia que... E não é proporcional, é majoritário, né? Então, uma eleição majoritária. Quem ganhar mais voto vai. Uma eleição majoritária sem segundo turno. Sim. Então, se o Décio Lima, gostem ou não, ele, com essa configuração imposta a partir da candidatura do Carlos Bolsonaro, ele é uma candidatura que pode fazer sentido. Agora, muita água para passar embaixo dessa ponte, lógico, porque ninguém sabe se o Amin vai ser mesmo candidato, se o Carlos Bolsonaro tem inquéritos, tem coisas que acontecem lá em Brasília que podem trazer consequências eleitorais aqui. A própria Caroline Detone, de repente, ainda ceda numa conversa mais perto da data das convenções. Então, tem muita coisa para acontecer, mas hoje, no cenário que está imposto, Décio Lima é o nome. E para o governo do Estado, eu só, de tudo que tu falou, só uma coisa que eu não acho. Eu acho que o João Rodrigues não tirou o pé, não. Ele está bem animado com a possibilidade de uma candidatura do Ratinho, de um rompimento de um Esperidião Amin, eventualmente com o grupo do Jorginho, e de repente compor com ele, né? Eu acho que o João Rodrigues ele aposta muito numa possibilidade de... Se eu for para o segundo turno, eu tenho chance, né? Embora a candidatura do Jorginho esteja, na minha opinião, muito bem encaminhada, talvez até para primeiro turno. Então, mas o que está parecendo cada vez mais improvável, Jean, é uma composição, né? Ainda não é impossível, mas... Do PSD com o PL. É porque é uma carga muito pesada, e eu compreendo, porque assim, por mais que o PL tenha uma posição consolidada na liderança do Jorginho no tabuleiro eleitoral, negociar MDB e PP numa chapa é praticamente um divisor de águas do fracasso para o... Então, assim, se ele... outro dia eu vi uma deputada federal criticando o Jorginho, achando que é um exagero negociar com o MDB, com o PP e tal. Cara, eu acho que o Jorginho está correto, porque assim, se ele deixar solto um MDB e um PP, e isso cair na mão de um João Rodrigues, põe em risco a candidatura de Jorginho Melo. A gente sabe disso, porque são massas eleitorais organizadas, né? Tanto o PP quanto o MDB são históricos, as pessoas históricas trabalham, se entregam. Então o Jorginho está administrando, não é a questão dele, porque a popularidade ele tem, ele está consolidado. Mas se ele deixar vazar, se quebrar a represa e vazar um MDB, vazar um PP, põe em risco todo o projeto, né? E do ponto de vista eleitoral, eu acredito que, eu não sei até onde o Jorginho vai se... Porque não é fácil.
o que ele está segurando, a pressão que ele está segurando. Ele é um cara habilidoso, porém, são duas massas muito fortes, MDB e PP, mas ele está ali mantendo. Claro, depende muito da decisão que vai ser tomada em relação ao Espírito Amin. O Espírito Amin tem se demonstrado muito seguro, provavelmente ele tem a palavra de alguém que isso está resolvido. Óbvio que há pressão, porque o que eu consigo perceber é que a direita bolsonarista, ela está dividida. A direita bolsonarista, não a direita. A direita bolsonarista está dividida. Quer dizer, existe o pragmático que quer Tarcísio, que é isso, que é aquilo, que quer consolidar, que é ir para a disputa com viabilidade. E existe o pessoal que quer salvar o legado da família Bolsonaro. Então, tanto que tem a candidatura do Flávio hoje. Eu acho que a candidatura do Flávio foi uma resposta ao movimento dos pragmáticos. Quer dizer, não, nós vamos lançar o Flávio para vocês, porque vocês estão vendendo o Bolsonaro e entregando o Tarcísio. Então, quem vai vender Bolsonaro é a família. Quem tem essa autorização é nós. Então, eu acho que ainda é uma disputa de poder do projeto político. Quem vai comandar o projeto político? E aí o resultado disso vai interferir diretamente, pelo menos no movimento do PP em Santa Catarina, né? E talvez, dependendo do volume que isso representar, o MDB se posicione diferente para a reta final da eleição. Jean, eu acho exatamente isso, cara. Inclusive, eu tenho dificuldade de acreditar em mim mesmo, eu pergunto para as outras pessoas. Quando eu encontro com um deputado federal, com um senador da República, com alguém assim que está, né, no nível de discussão maior do que o nosso, assim, com mais informações, eu pergunto, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro é para ele ser candidato ou é um posicionamento? E o que eu mais ouço é que é os dois, mas ninguém descarta o posicionamento, né? Ninguém descarta que foi isso, assim, ó, não, peraí, vocês estão aí negociando o bolsonarismo? Não, quem negocia o bolsonarismo somos nós. Fosse muito feliz nessa tua avaliação, porque eu acho que é isso, sobretudo. Segundo alguns, isso não quer dizer que ele não vá ser de fato candidato. Pode ser que ele tenha se posicionado também para fazer um teste em pesquisas, enfim, mesmo de ele observar, saindo na rua, o quanto de calor que tem, o quanto de energia que tem depositada na sua pré-candidatura. Mas, fundamentalmente, de todo mundo que eu tenho falado, é o mesmo pensamento, eles corroboram com o teu pensamento. Ou seja, ele se posicionou para não permitir que o bolsonarismo seja vendido por outra força que não o próprio bolsonarismo. Então, os acordos que tiverem que ser feitos vão ter que passar necessariamente pela família Bolsonaro e ponto. Então, se fosse para apostar, porque nesse momento a gente está só especulando e fazendo aposta, mas se fosse para apostar, eu diria que os candidatos à presidência da República, na ordem, ou vão ser Tarcísio, ou vai ser Tarcísio, ou vai ser Ratinho Júnior. Eu acho que está cada vez mais o cenário desenhado para esse caminho. E se não for isso, se for o próprio Flávio Bolsonaro, por exemplo, ou o que for, vai ter impactos necessariamente na composição para o governo do Estado e na própria condição da reeleição do governador Jorginho Melo. Agora tu falou um ponto aí que eu deixei para falar isoladamente do contexto, porque muda tudo. A candidatura do Ratinho Júnior, pelo PSD, à presidência da República, muda completamente o jogo. Porque, imediatamente, João Rodrigues se vê forçado a ser candidato ao governo do Estado para dar palanque. Exatamente. E seria uma candidatura de projeto político, né? O que não deixa de ser... O que a gente está percebendo, o que eu estou percebendo, assim, é que, novamente, nós estamos fechando o ciclo do oba-oba e estamos vendo os políticos, desde que o Kassab começou a articular toda essa construção de isolar a polarização, criar um eixo central de discussão, de ideia. Quer dizer, o Brasil começou a ver novamente
construções partidárias no sentido de montar projeto, montar pirâmide. Não adianta base, não adianta pico sem base, né? O topo sem base. Então, a candidatura do Ratinho Júnior mudaria completamente o jogo em Santa Catarina. Porém, teríamos aquela coisa do PT entregando primeiro, ou da esquerda entregando primeiro. Eu vejo assim, o Centrão meio que abandonou. Não, lá em Santa Catarina, então, nós vamos dar uma seguradinha. Lá vocês dão uma seguradinha, e lá na Bahia nós damos uma seguradinha. O acordo está sendo construído nesse sentido, né? Mas Décio hoje é o nome do Estado, não tenho o que discutir. Existe também a possibilidade da candidatura ao governo do Estado de Fabiano da Luz, talvez para dar um palanque à candidatura do presidente Lula e ao Senado com Décio. Agora sim, né, Nicolas, assim, não vamos ser inocentes no sentido de compreender isso como altruísmo, coisas do tipo, até porque com 6 bi de fundo eleitoral, todo mundo vai disputar primeiro turno para botar a mão nesse dinheiro, porque senão ele é redistribuído. A pessoa diz, nós não vamos ter candidato a governo lá e tal, mas se não tiver, aquele dinheiro é redistribuído para as outras candidaturas, então ninguém é tolo. Primeiro turno, quem puder vai disputar, para concentrar poder econômico em cima das bases, fazer deputado estadual. Porque se tu abre mão da candidatura ao governo do Estado, o que tu está fazendo automaticamente? Tu está diminuindo a probabilidade de eleger deputado federal, deputado estadual dentro do teu Estado. Então, ninguém é tolo. Os partidos precisam no primeiro turno, até parece que foi construído para isso, né? Os partidos precisam, primeiro, usar esse controle econômico. O PT é um partido gigante, PL, outro partido gigante. Quer dizer, do fundo eleitoral eles vão ter as maiores fatias, né? Proporcional aos outros também. Então, assim, primeiro turno, vamos para a disputa. Porque quer fazer deputado estadual. Eu não tenho viabilidade. Às vezes a pessoa não entende. Por que esse cara é seu candidato a fazer 15%, 14%? Mas ele quer fazer deputado estadual, quer fazer deputado federal, quer tentar o Senado, então quer se posicionar no tabuleiro eleito, quer dizer, ele quer discutir, ele quer fazer bancada, ele quer fazer número, quer fazer liderança de bancada, tanto no Estado quanto no federal. Então, seria inocência da nossa parte achar que é outro tipo de sentimento. Não. É um formato matemático. O presidente nacional tem que dar resultado. Se ele não fizer uma boa estratégia para fazer deputado federal e estadual, ele perde poder, perde relevância no contexto eleitoral e acaba caindo na esparrela. É isso. Mas, apesar disso tudo, a condição do Jorginho é de se aplaudir, assim, né? Invejável. Cara, invejável. Que cara habilidoso. Inclusive, o próprio PSD ele tem dentro do governo, parte dele, né? Um grupo dissidente, digamos assim. Ótimo relacionamento com o Júlio Garcia. Com o Júlio Garcia, com o Topázio, que é o prefeito da capital. Com outros prefeitos, cidades menores, mas que não são menos importantes, porque na soma dão a Florianópolis, né? Então, é impressionante como o Jorginho se relaciona tanto com a classe política quanto com a população, porque ele também é muito popular, né? Então, a gente fala dessas conjunturas, elas vão ter impacto necessariamente, a gente vai ter muito o que dizer durante o ano sobre esses movimentos, mas guardadas as proporções, as características de natureza e tal, mas nasce um novo Luiz Henrique, assim, na forma de construir política no estado de Santa Catarina, sabe? Eu tô exagerando? Luiz Henrique era um mestre, né, de tabuleiro. Não, mas não mas quer... Ele está fazendo muito bem, tá? É que o Jorginho também, como o Robson, ele não sofreu oposição. Não ele sofreu. não tinha um Juarez Ponticelli, ele não tinha um cara à frente. Então, assim, foi tranquilo o processo dele. Ele andou livremente, quer dizer, lideranças fortes do MDB, lideranças fortes do PP, lideranças fortes do próprio PST, pouparam o Jorginho. E a comunicação do Jorginho nem se discute, né? Praticamente. Até o governador que ele bateu não foi proposição, né? Hora ou outra ele fala alguma coisa assim, mas é o Moisés, né? Tipo, então,
Nem o grupo... Porque assim, quando tu pegar a era Min, Luiz Henrique, assim, né? A Min... Não, PP-MDB, porque é de antes ainda, né? Cara, um perdia a eleição, imediatamente ia proposição para tentar levar o Estado de volta. E levava, né? Porque a gente foi ter reeleição só com o Luiz Henrique em 2006. O Paulo Afonso não foi reeleito, Esperidião não foi reeleito. Então, um grupo saía e logo se posicionava na oposição para buscar o poder de volta. E o Moisés não... Acho que não tinha nem grupo para isso, mas nem ele pessoalmente fez, né? O Moisés trabalhou como banqueiro. O Moisés. Ele só fazia propaganda de superávit, só que muito dinheiro na conta quer dizer que não está trabalhando. Porque o governo é diferente de mercado. Claro, lógico. O governo, muito dinheiro na conta. Superávit de não sei quantos bilhões, tá? E faltando estrada, faltando saúde, não adianta. Prefeitura, governo de estado, prefeitura, executivo, não é banco, né? Não adianta tu ter lucro, arrecadação aos montes e dinheiro no cofre sem saber usar. E eu acho que o grande defeito do Moisés é que ele não vai conseguir. Ele é candidato a alguma coisa agora. Acho que é deputado, né? Deputado? É. Mas eu talvez... tendo sido um governador do estado, ele consiga números para... Né, porque provavelmente criou laços. Porque ele é uma pessoa de bom trato, educado e tal. Só que a reta final ali, aquele negócio do Pix, aquilo ali não deu nada certo, foi uma confusão. E o que ele deixou listado, o Jorginho entregou muito bem com a placa dele, né? Então, começa pelas próprias alças. Que agora começou a disputa de quem vai ser o pai da criança da resolução do trevo de Blumenau, né? Sim. Que eles chamam de trevo de ilhota agora, só para ficar diferente. É incrível, cara. Como que os caras conseguem... Não, antes, para nós, que nascido, criado, cuspido, descarrado, a gente sempre foi trevo de Blumenau. Lógico. Mas agora tem gente que inventou que é trevo de ilhota só para ficar diferente do outro. Na comunicação, é uma coisa absurda. Nós estamos voltando para a quinta série na política. Tenho medo disso, sabe, Nicolas? Nicolas, vamos caminhar para o final, mensagem final aí. Vamos. Eu vi ontem tu todo engomadinho numa reunião de túnel de novo. O que é que vocês decidiram ontem? Nós recebemos um grupo holandês, até a comunicação não saiu exatamente precisa, é um grupo que participou da construção do projeto básico para o túnel Santos-Guarujá. É talvez a principal empresa do mundo em projetos de túneis. Eles são uma empresa de túneis e são holandeses. E vieram se apresentar e, ao mesmo tempo, colher informações melhores sobre o projeto, sobre como que vai rolar, se eles podem participar da licitação, se não pode, se consorciam, essas coisas. E a gente ficou satisfeito porque já é a segunda, né? Já veio uma chinesa. Quanto mais empresas dessas vierem conhecer, melhores sinais de que nós vamos ter um processo competitivo que vai ter gente querendo, né? Uhum. Então isso é sempre um cuidado que tem que tomar e aí o prefeito nos recebeu, mas na verdade a gente deixou eles, tanto o prefeito como eu, a gente ficou acho que 10 minutos na reunião e deixamos eles com os técnicos da UCP, porque é conversa de técnico com técnico, né? O político nesse momento pelo menos é menos necessário. E hoje eu estou arrumadinho porque eu tenho uma reunião na FAPESC para tratar de questões do Elume. Jean, é muito legal o nosso papo, acho que esse ano... Eu vi que tu deu uma entrevista ontem na Band, tem um evento, tu quer convidar? Nós estamos... não é um evento, é o Ciclum, primeiro edital do ano, é uma parceria do Elume com a Univale, 8 vagas presenciais, 25 vagas online, a mensalidade subsidiada de R$50 para o online, R$100 para o presencial. Se qualquer um de nós que tem uma ideia, queira prototipar e tornar um produto ou uma empresa, esse edital vale para ela, ou uma startup, ou uma empresa consolidada que queira desenvolver um novo produto. Então é um processo com várias mentorias, mentoria em marketing, negócio, em network, então várias mentorias. É uma espécie de curso de 2 anos dividido em 4 módulos de 6 meses. Então, de repente, funcionou em 6 meses, o cara já pode sair, né? Mas ele tem que cumprir ciclos de pelo menos 6 meses. Uma metodologia da Univale que vai ser aplicada junto conosco lá no Elume Park. Inscrições até 15 de fevereiro, todas as nossas redes sociais, no site e no Instagram, dá para falar no direct, a gente ajuda. E qual é o público desse edital? É todo mundo, isso é para todo mundo. Que tem ideia, que tem... De 0 a 100 anos, quem tem
ou quem já tem o CNPJ, ou quem não tem e está a fim de eu tenho uma ideia legal. Aí, claro, vai passar por um processo de seleção, a gente vai entender se aquilo de fato viabiliza no primeiro momento, e aí passa por esse processo de mentoria para que esse produto possa ser... É um processo de pré-incubação que a gente chama, né? Então... Qual é o nome do programa? Ciclum. Ciclum. Ciclum, como se fosse um... Tu gosta de latim, né? Latim, As tuas criações. É isso, chefe. Mais alguma coisa? Não, eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeito e que esse ano vai ter muita conversa desse tipo aqui. Vai, né? As coisas vão mudar, depois você não chama a gente de mentiroso, a gente está aqui especulando cenários prováveis, possíveis, né? Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Semasa avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica, investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa.